Boa noite, eu sou a Dani e hoje você vai ouvir Berenice, adaptação livre do conto de Edgar Allan Poe, disponível em domínio público. Se você gosta de histórias assim, inscreva-se no YouTube e no Spotify para acompanhar os próximos episódios. Chamo-me Egeu. Minha família, cujo nome não direi, é uma das mais antigas desta terra. Vivemos há séculos entre as paredes desta grande casa. Às vezes caminho por seus corredores silenciosos, passando por salas ricamente decoradas. Ainda assim, nenhum lugar jamais me foi tão caro quanto a biblioteca. Foi entre livros que passei a maior parte da minha vida. Minha mãe morreu ali. Nasci ali. Minhas primeiras lembranças são destas paredes e dos livros que as acompanham. Mas minha vida não começou ali. Sinto que vivi antes, em um tempo sem forma nem corpo, feito de sons tristes e sombras suaves. Despertei desse longo sonho para a luz do dia, neste mesmo quarto, cheio de pensamentos. Na infância, eu quase não saía da biblioteca. Cresci lendo, pensando, sonhando. Os anos passaram sem que eu percebesse. E quando me dei conta, já não era jovem. Continuava ali, na casa dos meus antepassados, vivendo mais dentro da mente do que no mundo real. Aos poucos, a vida fora dessas paredes passou a me parecer irreal. Minhas ideias, meus pensamentos, tornaram-se meu único mundo. Berenice e eu éramos primos. Crescemos juntos naquela casa, mas de formas opostas. Eu era frágil, frequentemente doente, sempre mergulhado em pensamentos pesados. Ela era forte, saudável, cheia de vida. Corria pelos campos sob o céu azul, enquanto eu permanecia entre livros. Ela vivia o presente. Eu observava o tempo passar. Berenice nunca pensava no amanhã. Vivia o dia. Eu, ao contrário, vivia na sombra dos pensamentos. Com o tempo, uma doença terrível caiu sobre ela, como uma tempestade súbita. Vi aquela nuvem escura transformar seu corpo e sua mente. Quando passou, deixou alguém que eu mal reconhecia. Onde estava a Berenice que eu conhecera? A enfermidade trouxe outras. Entre elas, crises repentinas que surgiam sem aviso. Às vezes,
Após esses episódios, ela mergulhava num sono tão profundo que era difícil distinguir descanso de morte. E então despertava, como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, minha própria condição piorava. Não era o corpo, era a mente. Passei a sofrer de uma obsessão estranha. Pensamentos que se fixavam em algo pequeno e banal, e dali não saíam. Eu podia passar horas observando um detalhe insignificante, perdendo toda a noção de tempo, de movimento, de mim mesmo. Não era sonho, eu estava desperto. E ao contrário do sonho, jamais esquecia o objeto que iniciava aquela espiral. Ele permanecia no centro de tudo. Nunca amei Berenice como se ama alguém de carne e osso. Meus afetos sempre pertenceram ao mundo das ideias. Para mim, ela era mais um conceito do que uma pessoa real. Ainda assim, após sua doença, algo mudou. Passei a sentir um medo estranho ao vê-la. Um desconforto profundo. Certo dia, sentado na biblioteca, ergui os olhos do livro e vi Berenice diante de mim. Ela parecia uma sombra do que fora. Pálida, silenciosa, quase ausente. Seus olhos não pareciam ver coisa alguma. Então, seus lábios se moveram num sorriso que eu não compreendi. Foi então que eu vi. A partir daquele instante, minha mente foi tomada por uma única imagem. Ela me perseguia em todos os lugares. À luz do dia, nas sombras da noite. Tornou-se o centro da minha existência. Quanto mais eu lutava contra aquela ideia, mais ela se impunha. Desejei esquecê-la. Não consegui. Naquela noite, ouvi gritos. Fui despertado por vozes aflitas. Disseram-me que Berenice havia morrido pela manhã e que o sepultamento estava pronto. Lembro-me vagamente das horas seguintes, como se tivessem sido arrancadas da minha memória. Acordei sozinho na biblioteca, sob uma luz fria. Algo estava errado. Havia um objeto sobre a mesa que eu reconhecia, embora não soubesse por que estava ali. Meu corpo tremia. Meu coração disparava. Então ouvi a verdade. Berenice não havia morrido como se pensava. E naquele instante final, tudo o que restava caiu por terra.
A última barreira entre pensamento e realidade se rompeu. E compreendi, tarde demais, o horror que a minha própria mente havia sido capaz de produzir.